Muito bem-vindos a mais um episódio do Dental Unit Podcast. Eu, Tatiana Deliberador, estou aqui no estúdio podcast Curitiba, em Curitiba, e junto com o meu partner, Dr. Christian Jarry, que fala diretamente da Suíça. E hoje a gente vai falar de um assunto que é de extrema importância para a implantodontia, que são os implantes imediatos e carga imediata. Quando fazer, como fazer e principalmente quando não fazer, com um convidado super especial. Cris, conta pra gente quem é o convidado de hoje. É isso aí, Tati. Temos um convidado que é muito querido para mim, que é o professor Marcos Mota, do Rio de Janeiro, que é a referência nacional em implantodontia. Marcos, que prazer ter você aqui com a gente. Olha, prazer é todo meu. Eu estava com vontade de gravar esse podcast desde que começou e estou muito feliz de estar aqui com vocês, e discutir ciência sempre é um assunto bacana da gente conversar. Então, mó barato estar aqui. Carioca e flamenguista, esqueceram de acrescentar no meu currículo. Faltou esse adjetivo. Detalhe importante. Mas eu queria começar aqui com meio que uma provocação. Todo implantodontista que começa a lidar com soluções imediatas já viveu aquele momento que o paciente pergunta na hora de extração: doutor, eu vou sair com o dente hoje, não vou? Na prática, como que isso funciona? O que você considera determinante para dizer para o paciente com toda a certeza, ou se não há essa certeza, que ele vai sair com esse dente? Bom, na verdade, assim, toda decisão diagnóstica ela tem que passar por uma árvore uma árvore com etapas de conhecimento, né? Obviamente, o paciente quer vir ao seu consultório e sair com um dente na hora, né? E isso é um diferencial para quem pratica carga imediata. A carga imediata não começou agora, né? Nós já trabalhamos com carga imediata desde o século passado. E não sou eu, o Branemark já trabalhava. O Branemark fez um sistema aqui em Bauru que chamava Sistema Novum, que era um sistema que ele usava 3 implantes para suportar uma prótese fixa imediata sobre mandíbula. E nesse livro que ele escreveu, que é um tratado, né, o professor Branemark examina a possibilidade de usar implantes de superfície usinada, que eram os implantes de Branemark, fazendo carga imediata. E ele compara o desempenho desses implantes do ponto de vista de estabilidade no longo prazo. Ele usa implantes e coloca carga imediata neles, e outros implantes ele deixa submersos, e compara a estabilidade desses implantes no longo prazo. E no tratado dele, está lá escrito, e tem um gráfico, ele vê que os implantes que não são submetidos à carga têm um comportamento de estabilidade como os implantes usinados dele tinham no tempo do trabalho do Albrecht, ou seja, uma estabilidade inicial dada pelo osso remanescente, que vai decaindo, enquanto isso uma nova estabilidade dada pelo osso novo vai aparecendo. E lá pela 3ª ou 4ª semana tem um decréscimo de estabilidade. E era assim que nós trabalhávamos no início. Na 3ª semana, a gente nem espirrava perto do paciente com medo de perder o implante. Só que o Branemark pega e bota esses implantes para funcionar, ele dá carga. E ele percebe que o gráfico dos implantes que estão submetidos à carga é o gráfico super-homem. Para o alto e avante, a estabilidade nunca diminui, ela só sobe. Porque na literatura, e aí é uma lei, que é a lei de Wolff do século XIX ainda, está lá escrito que o osso submetido a picos de estresse se organiza de maneira melhor estruturada e mais resistente. Isso funciona para ortopedia, para implantodontia, para ortodontia. Então, na verdade, fazer carga imediata é benéfico para qualquer prótese. Do ponto de vista do paciente que chega ao consultório, normalmente o cara que está preocupado em ter o dente no mesmo dia, ele está preocupado em ter o dente da frente no mesmo dia, né? Porque ele está perdendo, né? O de trás ele nem liga, o segundo molar, vou ficar sem dente. Aí é uma coisa para ser discutida, mas os dentes anteriores, ainda mais no nosso país, e na época que a gente usa celular para tudo e se fala em telas e tal, o sorriso fica muito evidente. E o paciente não quer ficar sem dente de jeito nenhum, né? Mas eu preciso respeitar uma árvore científica que vai me dar os caminhos para fazer.
Todas as classificações que tem em odontologia, elas são classificações que visam organizar pensamento. Avian faz uma classificação, em 2007 ainda, dos alvéolos de extração na região anterior. E é uma organização muito simples que ele faz ali, uma classificação bem básica. Ele basicamente classifica assim, e dá para explicar sem gráficos e sem imagens. O paciente quebrou o dente, chegou ao seu consultório. De manhã ele escorregou numa casca de banana, bateu com o dente no chão e chegou no consultório. Quando você faz a tomografia, você percebe osso numa posição ideal ou próxima do ideal e um tecido gengival, um tecido mole, que ainda é tecido gengival ali, numa posição ideal ou próxima do ideal. Nesses casos, em 100% das vezes, nós vamos partir para fazer carga imediata com provisualização imediata. Porque é melhor para o osso. A literatura já mostra isso. Tem trabalhos com histomorfometria, com histoquímica, mostrando isso em modelo animal. E na prática clínica e nos trabalhos científicos que acompanham implantes imediatos na região estética, sabendo como se faz, porque essa que foi a grande mudança aí ao longo dos anos, aprender como é que a gente faz isso dar certo, funciona muito bem e não tem diferença nenhuma de você fazer imediatamente ou fazer depois nessa situação. Então, nesse caso, sempre. Existe uma situação que é a classificação 3, que essa é impossível. O cara quebrou o dente, mas foi para casa, não fez nada, ficou esperando o tempo passar, estava preocupado com outras coisas, o tempo passou, a infecção se alastrou, ele perdeu o osso, perdeu o tecido. Ele chegou à sua clínica com um alvéolo que, quando você radiografa, o tecido ósseo já subiu, já está numa posição muito diferente da ideal, e os tecidos moles acompanharam. Isso é um defeito catastrófico, né? Não tem jeito, você não vai conseguir colocar um implante imediatamente, nem muito menos fazer carga imediata. Nesses casos, você vai ter que partir para fazer uma cirurgias reconstrutivas e regenerações para finalmente um dia você colocar implante, né? Então essas duas situações são muito bem definidas. Está tudo no lugar, beleza, vamos. Não está, perdeu o osso, perdeu o tecido, já era. Você tem que começar tudo de novo. E tem uma situação que é intermediária, que é a classificação 2 de Ehlers. O paciente bateu o incisivo central, deixou algum tempo, mas depois de um mês ele apareceu lá no seu consultório. Nesse momento, ao radiografar, ao tomografar, você encontra tecido ósseo com defeito, ou seja, já tem uma perda óssea, porém os tecidos moles, a gengiva ainda continua numa posição ideal ou próxima da ideal. Nesses casos, outros fatores vão influir para que eu decida se eu faço carga imediata ou não. E esses fatores são inerentes ao paciente. Idade, se o paciente tem condição sistêmica, se ele tem alguma outra comorbidade, todas essas coisas vão influenciar. Mas eu posso dizer que também nessas situações que a gente chama de defeitos críticos, sempre que eu posso, eu vou partir para fazer carga imediata. Claro, usando tecnologia para compensar as perdas. Ô Marcos, você estava falando aqui e eu lembrei agora, abrindo um parênteses, da primeira vez que eu assisti uma aula tua. É fantástico, né? A didática dele é um negócio sensacional. Os exemplos, olha, ó, quem captou, quem assistiu isso aqui já captou quando você pode ou não fazer carga simples, imediata. Né? Você tem que ter critérios, né? Você não pode chegar lá e falar, isso aqui eu vou fazer, aquele ali eu não vou fazer. Desculpa, fala, Cristian. Não, eu só concordei, porque o bom senso seria que tivesse ali, então, toda essa árvore de decisão, né? Sim, claro, é isso. Basicamente isso. Outra coisa que acontece é o seguinte, carga imediata por muito tempo ficou relegada a um local obscuro da ciência odontológica, porque no início, quando a gente começou a fazer carga imediata, o primeiro cara assim, que eu me lembro de fazer carga imediata em região estética era um cara da Austrália, chamava Peter Worley. Peter Worley trabalhava com incisivos centrais bastante,
E junto ali na época que Sadum lança o trabalho junto com o Toati, que é aquele trabalho que pela primeira vez une as ideias da periodontia, né? A matemática da periodontia, associa ela à implantodontia, a gente começa a entender que tem distâncias biológicas, que tem certos espaços que têm que ser respeitados, que os tecidos se comportam de uma maneira muito semelhante aos tecidos periodontais ali, sob um aspecto matemático, não sob um aspecto de sobrevivência. Mas Peter Orley começa a fazer carga imediata. E, cara, é muito atraente fazer carga imediata, porque é um diferencial na sua clínica. E a gente sempre foi muito arrojado. E nesse tempo aí, o Glauco Veloso, que é meu parceiro em cursos desde 2000, a gente começa no curso a tentar fazer. Só que naquele tempo a gente não tinha critério nenhum. A ideia era tirar o dente, botar um implante exatamente no alvéolo e encher o máximo possível o alvéolo de titânio e colocar um provisório. Alguns casos, ficava ótimo, era legal. Outros casos era uma catástrofe. A gente tinha desastres, assim, que a gente tinha que remover tudo, começar tudo de novo e tal. E simplesmente a gente não tinha o conhecimento de como fazer as coisas de uma maneira ideal. Só que essas tentativas que começaram a ser feitas, não só pela gente, mas pelo mundo inteiro, começaram a dar um entendimento, porque o que o pesquisador faz? Ele não olha para o fracasso, ele olha para o que deu certo. Ele fala, puxa, esse aqui fracassou, mas olha, esse aqui deu certo. O que esse cara tem diferente do outro? Aí foram ver que tinha um fenótipo diferente, que tinha um osso diferente, que tinha uma condição diferente, que naquele caso, por acaso, foi usado um implante mais estreito, que aquele implante, por acaso, ficou um pouco mais para a palatina. E aí começa a entender o funcionamento das coisas e a coisa começa a funcionar bem. Maurício Araújo, que é um gênio, né? Esse cara, assim, ele é um gênio. Eu tenho o prazer de conviver com ele muito de perto, que ele agora está aqui no Rio, é amigo, e conversar com ele, discutir, cara, cada vez que eu converso com esse cara, a minha cabeça sai, porque ele é diferente, ele tem um troço diferente dos outros ali. E ele faz um trabalho em 2005, junto com o Lindy, no qual eles extraem o dente de um cachorro, colocam o implante no lugar e percebem que o fato de você colocar um implante no alvéolo de extração não impede que o osso se reorganize. Uhum. O osso vestibular, ele é um osso que faz parte do ligamento periodontal, ele é bundle bone, ele é osso fasciculado. Esse osso, uma vez o ligamento periodontal deixando de existir, ele vai deixar de existir também. Uhum. E dependendo da região, esse osso é tudo que você tem. Especialmente na região estética, esse ossinho fininho, essa casquinha de ovo que tem ali, ela é toda bundle bone. E ele bota um implante e mostra, olha, se você não fizer nada, você vai ter esse defeito aqui. E, cara, era o que acontecia em muitos casos. A gente fazia e tinha aquele defeito ali que ele estava mostrando. Ao mesmo tempo, esse trabalho, que foi talvez o motivo da carga imediata ficar meio relegada a um lugar obscuro dentro da implantodontia, porque ele falou, olha, toma cuidado, se tu começar a fazer isso, tu vai ter um monte de defeitos. Mas, ao mesmo tempo, esse trabalho mostra o seguinte, que o implante, o fato de você colocar um implante ou não no alvéolo de extração, não interfere em nada com o comportamento do osso. O osso vai reabsorver do mesmo jeito que ele iria reabsorver, ele não ajuda, mas também não atrapalha. E isso é uma coisa que, se você olhar o trabalho com cuidado, 20 anos depois, você vai entender que a interpretação dele pode ser para os dois lados. Olha, não faça porque é perigoso, mas olha, também não interfere em nada. Se você colocar o implante em certas posições que não sejam afetadas por essa perda óssea, ou que você compense essa perda óssea, que você vai ter inexoravelmente, você talvez consiga botar um implante imediato. Ele mesmo faz um trabalho que é genial também, em 2010, que saiu no COIR, e que ele faz o mesmo trabalho, só que dessa vez ele bota o implante um pouquinho mais para a palatina e preenche o espaço que fica entre essa paredinha, que é a casquinha de ovo, e o implante. Ele bota um biomaterial que não é reabsorvível, que hoje em dia a gente sabe que certos biomateriais não são reabsorvidos muito lentamente ou não são reabsorvíveis. Ceramônia, por exemplo, é um exemplo disso. É um material que não reabsorve. E aí ele bota esse biomaterial aí e ele percebe o seguinte, que
pelo fato dele ter jogado o implante um pouquinho para a lingual, um pouquinho para a palatina, e ter preenchido aquele espaço que a gente chama de gap, né, entre o implante e a paredinha óssea, aquilo foi suficiente para manter um arcabouço que, quando a paredinha sumiu, porque ela vai sumir de qualquer jeito, ela some em 50 dias, se você não abrir retalho, ela some em 50 dias, já tinha uma estrutura nova de osso ali segurando a onda. E aí você não tem o colapso dos tecidos. Em 2010 a gente entende isso, por causa dele, de novo. E quando a gente entende isso, amigo, daí para frente, é só evolução. A carga média muda, porque esses casos que antes eram duvidosos, que era jogar uma moeda para cima, começam a ser entendidos. O Degide faz um trabalho em 2013, no qual ele dá as guias todas que a gente usa hoje em dia, especialmente nós que trabalhamos com implantes de conexão cônica, de como você deve fazer. Você tem que usar um implante estreito, jogado para a palatina, para criar mais espaço. Você tem que preencher esse espaço ali entre o ossinho alveolar e o implante com biomaterial que não reabsorve. Você tem que esperar um período de cicatrização ali. O perfil de emergência da sua coroa tem que ser o mais côncavo possível, porque tecido mole gosta de irrigação e de espaço. E você passa a ter um controle sobre as variáveis na região estética para a carga imediata. E isso aconteceu ao longo dos anos, de uma época em que a gente chutava a moeda para cima e torcia, para um tempo em que a gente controla a situação. E a gente já controla desde aí, 2013, 2014. Daí para frente é só festa. Hoje está tudo, tá muito estabelecido, né? Que a carga imediata realmente, o implante imediato mais carga imediata realmente funcionam. Mas apesar disso, eu não sei vocês, mas tem muitos colegas ainda que não fazem carga imediata e não acreditam que a carga imediata funciona. Eu volto e meia, às vezes escuto, principalmente alunos de cursos mais antigos, às vezes eu encontro e falo, e daí? Tá fazendo carga imediata? Ai, não, prof, eu tenho medo. Eu falei, gente, medo do quê? Né? Tá aí, ó, funciona. Eu gosto de... O pessoal fala assim, eu gosto de jogar mais seguro. Pô, mas como assim? Como assim, gente? Tem, né, claro, tem as indicações, a explicação do Marcos foi perfeita. E Marcos, muitos profissionais, agora focando no clínico, não no paciente, acham que a carga imediata, ok, é uma coisa mais rápida, mas por trás disso exige um planejamento muito bem feito, né? Olhar a classificação, tomografia, comparado com os implantes convencionais sem carga. O que você pode dizer para quem está nos escutando aqui no foco desse planejamento para fazer a carga imediata? Cara, planejamento é um negócio tão legal, né? Cada vez mais a gente trabalha fora da boca do que na cadeira, né? Porque hoje eu recebi um caso aqui, e essas coisas, infelizmente, eu recebo muito, um paciente que foi maltratado, sabe? Assim, que foi feito um tratamento totalmente aleatório, sem planejamento, e que todas essas tecnologias do Instagram foram usadas. Adorei, tecnologias do Instagram. Assim, facetas de porcelana, facetas de resina, sabe, cirurgias... Invasão do espaço biológico? Invasão do espaço biológico o tempo todo, alinhadores loucamente colocados em paciente que já tinha reabsorção dentária, uma doideira. E essa é uma frase que já virou clichê, mas quando você não planeja, você planeja fracassar, né? Então, e o que eu recebi aqui hoje foi um fracasso absoluto, assim, estrondoso, e que eu vou ter que começar tudo de novo. Daqueles casos que você olha e você fala, poxa, como é que eu começo aqui? O que é que eu faço? Né? Porque já chegou num estado em que a falta de planejamento levou a uma desgraça. Você vai construir um prédio, você tem que analisar o terreno, você tem que saber a profundidade que tem areia, que tem pedra, que tem... Para você colocar suas estacas de... Eu, se fosse dono da GT Building, eu ia pensar assim, né? Botar uma torre daquela na praia, lá em Camboriú, tu tem que estudar aquilo ali antes. Não é pegar, vamos construir aqui uma torre, vamos botar para funcionar, né? Claro que exige planejamento e tudo é assim. Hoje em dia, a tecnologia chegou de uma maneira inexorável para tudo. E chegou para a implantodontia também, né?
Esse caso que eu recebi, no passado, o que eu teria que fazer? Eu tiraria moldes convencionais, com borrachas, montaria num articulador semi-ajustável usando um jig, etc. E, a partir disso, faria um enceramento. Eu gosto de encerar dentes, então eu enceraria o meu caso, e depois disso ia pensar no que eu ia fazer. Agora, hoje, a partir das imagens escaneadas, das tomografias, das fotos, eu já consigo montar isso dentro de um sistema. Existem vários tipos de aplicativos que fazem isso. Aqui eu gosto de usar o Smile Cloud e o Codiagnostics para fazer, e eu vou integrar essas imagens todas virtualmente e vou conseguir fazer aquilo tudo que eu fazia manualmente, virtualmente, e vou conseguir produzir a partir daquilo provisórios que vão ser mais adequados, vou conseguir produzir mais tarde guias para cirurgias para os dentes que eu vou precisar colocar em posição, vou conseguir produzir guias para recortar a gengiva da maneira adequada, tudo planejado antes. Uhum. Então, se eu posso dar algum conselho a quem pretende se aventurar na implantodontia, especialmente para quem vai fazer carga imediata, porque o lance da carga imediata é que você não pode errar. Essa é a dificuldade dela, você tem que acertar sempre, né? Nos implantes que eu coloco já em alvéolo cicatrizado, se eu tiver uma inclinação um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, talvez eu consiga compensar isso na minha prótese. Em carga imediata não tem jeito, ela tem que funcionar bem desde o primeiro momento. O que eu gostaria de indicar é que o colega passasse a fazer planejamentos. Pode ser analógico, que nem eu estava explicando, ou pode ser virtual. Cirurgia guiada, eu acho que ela é uma cirurgia para pessoas que têm experiência. Concordo. Acho que ela não é mais fácil ou mais difícil do que fazer a mão livre, ela simplesmente te dá recursos para você melhorar a sua performance. Uhum. Tem uma revisão sistemática de literatura, se eu não me engano, 2020, em que os caras comparam a performance de cirurgiões experientes fazendo a mão livre e fazendo guiado. A conclusão deles é que você fazendo guiado, sendo um cirurgião experiente, você vai ter um acerto de 99,7% de permanência de implantes no longo prazo. Já o cara experiente fazendo a mão livre, ele faz 98,5% de acerto, que é um acerto magnífico também. Porém, dá 1% de diferença. Cara, 1% de diferença, dependendo da quantidade de implantes que o sujeito instala, é muita coisa. É muita coisa. É um paciente que vai sair falando mal ou bem da clínica dele no longo prazo. Eu vejo colegas com medo de implantar novas tecnologias, muitas vezes por comodidade. Isso aqui dá certo, eu estou acostumado a fazer dessa maneira, eu vou fazer sempre assim, e aí eu vou ter os mesmos resultados que eu sempre tive. E aí isso me satisfaz, meu paciente fica feliz. Mas o que ele não percebe é que o fato de incorporar novas tecnologias, planejamentos, usando o conhecimento adquirido da literatura que fez a implantodontia avançada de 2000 para cá, especialmente, né, em que a carga imediata passou a ser uma coisa corriqueira, que essas diferenças são percebidas pelo paciente. Que o paciente que chega num consultório e fala, aconteceu essa semana, um paciente veio aqui aleatoriamente perguntar para mim como eu resolveria o problema de um primeiro molar dele que estava sendo perdido. O dente está fraturado, ele acabou de fraturar, a situação óssea é boa, ele tem toda a condição de fazer carga imediata, porque está tudo certo, e ele foi num colega, e o colega falou para ele, olha, nós vamos extrair seu dente, vamos esperar cicatrizar, depois que cicatrizar, nós vamos tirar o dente, enxertar, vamos esperar 6 meses, vamos botar o implante, vamos esperar mais 3 meses, e aí vamos finalmente colocar um provisório e depois uma coroa. E ele veio aqui porque ele sabe que eu vou extrair o dente, vou colocar um implante, vou fazer enxertia imediatamente e já vou botar um provisório. Tudo isso baseado em ciência e tudo isso hoje em dia já comprovado que adianta a estabilidade do implante e que eu vou ter resultados talvez de conservação tecidual melhor do que se eu esperar cicatrizar.
E isso Exato. acaba sendo um marketing muito importante, né, para a tua Não é um clínica. marketing, é uma resolução Isso, de casos usando ciência, exato. né? E não, mas para o E, paciente, né, ele sim, fala, meu Deus, eu e fui lá assim, no Marcos, ele pôs o dente no as- mesmo dia, às vezes no outro não. então, a escolha do paciente, do meu ponto de vista, é óbvia. Se eu Uhum, entrego, né, que você não sim, pode prometer isso e não sim, entregar, você está exato. assumindo um É, compromisso. Se eu entrego, eu passo a criar uma fama de que eu coloco imediatamente, que eu resolvo Uhum, imediatamente. E isso faz com que a sua clínica seja mais visitada, é inevitável. O sim, cara vai sair dali falando, olha, eu fiz lá, o cara botou no mesmo dia. exato. é, Seu dentista vai demorar 2 meses para botar, vai demorar 3 meses, o meu lá bota no mesmo. E isso realmente faz diferença de um ponto de vista de marketing. Então, é claro que nem todo caso dá para fazer. Uhum, Óbvio, é óbvio que nem todo caso, você não pode prometer isso para todo mundo, você vai depender do que você encontrar ali. Mas em muitos casos dá para fazer. E é. nesses casos que dá para fazer, você cria um diferencial. E você se acomodar e ficar onde estava, eu estaria hoje fazendo amálgama, coroas vinir e tratando endodontia sem isolamento absoluto, que foi como eu aprendi na faculdade. O isolamento apareceu, eu estava no meio de endodontia já. Então, eu sou velha dessa. E aí eu estaria nesse estágio ainda da profissão, porque eu nunca teria me aperfeiçoado. As coisas mudam. As coisas mudam. Ô Marcos, olha, eu não podia concordar mais, porque você, como diz aqui, você acertou o prego bem na cabeça, assim. Porque a tecnologia digital, eu não consigo entender como pode se ver como, tá ali e eu tô aqui. Não, hoje o planejamento, que é a parte mais fundamental, é o que mais é beneficiado pela tecnologia digital, possibilidade da gente ver estruturas que até então a gente recebia tomografias naquele papel cheio de cortezinho, aí você ficava idealizando aquele um pouquinho mais para um pouquinho mais para cá, e depois às vezes vinha no CD e tinham hoje está tudo tão rico de informações tridimensionais, aumenta quanto quer, diminui quanto quer, simula com esse implante, simula com aquele dente, simula excursão desse, como que isso vai se comportar aqui lá. Você, eu sinto uma pena de quem tem uma resistência, porque é realmente uma pena, tá aí para ajudar, né? Você falou assim, quanto à carga imediata, ela não pode falhar, né? O planejamento é cada vez mais crucial para isso, exatamente porque as chances de dar errado quando negligenciada pode ser muito mais alto, né? E a tecnologia digital está aí para isso. Agora, quando a gente fala nos critérios, né? Você falou planejamento, mas a gente tem algumas listas ali para cumprir. Fatores críticos de sucesso, por exemplo, quando a gente fala de previsibilidade, tem alguns elementos ali, como você pontuou alguns, mas por exemplo, estabilidade primária, padrão ósseo, espessura gengival, são alguns fatores de decisão ali, né? Então, quais deles, assim, na sua lista, os top 5, top 10, né? que você acha mais crucial? E vendo o que você vê nos cursos, quais deles são os mais negligenciados? Que a gente fala, putz, tá aí uma boa oportunidade para eu melhorar meu ensino. Deixa eu primeiro me referir ali à tecnologia, né? Hoje em dia, a gente, além dessas possibilidades, a gente tem inteligência artificial ajudando e os bancos de informação, né? Por exemplo, a ortodontia está atropelada pelos alinhadores, né? E eu tenho uma colega ortodontista que é magnífica, aqui no Rio, uma pessoa para quem eu referendo meus pacientes. Eu acho que a ortodontia é para ser feita por ortodontista. Acho que alinhadores podem ajudar o clínico a fazer pequenos movimentos que vão facilitar a vida dele ali. Poxa, eu vou alinhar dentes para colocar facetas, eu vou abrir um espaço para colocar um implante. Isso aí eu acho que é uma tarefa que o alinhador me ajuda a fazer no meu dia a dia, mesmo eu não tendo uma pós-graduação em ortodontia. Tratamentos ortodônticos, eu acho que o ortodontista é que faz. Essa é a minha opinião, sem críticas a ninguém. Mas o que eu estava falando para ela, ela é uma ortodontista ortodoxa, que estudou na escola da UFRJ, aqui do Rio, que é a coisa mais ortodoxa que tem, os caras são magníficos, todos eles. E eu estava falando com ela que, no início da história, que se ela não se adaptasse e se ela não aderisse à tecnologia, ela ia ficar igual o taxista reclamando de Uber.
Porque não tem jeito, a tecnologia facilita a vida das pessoas, e não, é igual jogar xadrez com o computador. É impossível, hoje em dia, os melhores mestres não conseguem bater o computador. O índice de acerto do computador, na escala que eles usam para xadrez, é quase 30. O mestre mais fera que tem, ele pontua 21 nessa escala. Então, e a mesma coisa um ortodontista, mesmo que ele seja super experiente, que ele tenha visto 5.000 casos na vida dele para diagnosticar aquilo. O sistema tem mais de 1 milhão de casos arquivados. A mesma coisa, o sistema de escolher dentes, lá de formas e sorrisos. Tem 1 milhão de sorrisos que ele vai, a partir de um monte de algoritmos, escolher para o meu paciente melhor do que eu vou escolher encerando. Por melhor que eu tenha experiência, ele vai fazer melhor do que eu. Então, assim, você não se adaptar à tecnologia, não é você ficar parado no tempo. E quem fica parado no tempo, infelizmente, nos dias de hoje, morre. Assim, vai ficar pelo caminho. E vai ver a clínica começar a afundar ao longo do tempo, porque a competição vai vir forte, com um monte de melhorias que, por melhor que o cara seja analogicamente, ele não vai conseguir acompanhar o que está se fazendo no digital, nem em velocidade, nem em acuidade. Isso é uma coisa inexorável, isso é em tudo. Né? Com relação aos fatores críticos que eu acho para se fazer implantes imediatos de carga imediata. Qualquer coisa que interfira com o sítio e com o paciente em geral é um fator. Né? Quer dizer, uma coisa é operar um cara de 35 anos, saudável, que corre todo dia, faz exercício, outra coisa é operar um senhor de 92, que é diabético, hipertenso e que fuma. Né? Essas coisas são diferenças iniciais já. Então, assim, a árvore de decisão começa no primeiro contato que você tem com o paciente. Você tem que entender quem ele é, quais são as condições sistêmicas dele e o que ele quer também. Né? Talvez para o senhor de 92 anos, eu ser um pouco mais prudente, não faça tanta diferença quanto para um cara que é um executivo que precisa, no dia seguinte, estar fazendo uma live no Dental Unit. Né? Quer dizer, é uma diferença muito grande. Né? Então, fatores sistêmicos interferem. Né? Paciente diabético, paciente que fuma, paciente que tem outras comorbidades, tem que ser olhado de uma maneira diversa. Né? Com relação ao sítio, a gente já descreveu aqui a classificação de sítios na região anterior, e essa classificação é o início da árvore. Eu tenho que entender ali o que é. Quando eu coloco um implante imediato e eu jogo ele mais para a palatina e eu crio um gap, e esse gap é preenchido por biomaterial que vai se misturar com o osso ali e manter o osso em posição, eu certamente vou depender do fenótipo desse paciente para eu precisar fazer outras compensações. Né? Tem pacientes que têm uma tábua óssea vestibular que não é só a casquinha de ovo. Tem pacientes que são homens de Cro-Magnon, o cara tem uma lapa de osso ali na vestibular e resiste às intempéries. Ao mesmo tempo, ele tem um fenótipo espesso. A gengiva desse paciente é uma gengiva mais espessa. Claro que esse sujeito é um candidato melhor para eu escolher para fazer carga imediata. Mas eu não posso fazer no cara que tem fenótipo fino? Posso, desde que eu use compensações. Poxa, Marcos, mas como é que é isso? Eu nunca faço compensação conjuntiva no mesmo ato da implantação. Eu não faço. Eu extraio o dente, coloco o implante, faço a compensação com enxerto de gap no biomaterial, de biomaterial no gap, porém, eu não faço a compensação conjuntiva imediatamente. Eu vou explicar por que eu não faço. Primeiro, na literatura, está muito bem definido por um monte de meta-análises que fazer imediatamente ou fazer 3 meses depois não faz diferença nenhuma, de um ponto de vista de longo prazo, de estética, de manutenção de tecidos e do ponto de vista de manutenção de implantes. Então, você fazer na hora da cirurgia ou fazer 3 meses depois, dá no mesmo. Não vai fazer diferença. Porém, já tem trabalho mostrando o seguinte: aquela casquinha de osso vestibular que tem ali, que é fininha, ela é parte do ligamento periodontal. Ela é nutrida pelo ligamento, pelos vasos sanguíneos que estão no ligamento. Beleza, eu extraí o dente, eu rompi aqueles vasos sanguíneos todos.
Então a casquinha de osso vai ficar ali, nutrida agora pelo periósteo, que está por cima ali, porque é a única irrigação que ela vai ter. Se eu quiser colocar um conjuntivo no mesmo momento, eu tenho que criar um envelope para colocar o conjuntivo que vai por fora dessa casquinha. Quando eu romper esse periósteo que está ali para eu conseguir colocar o meu tecido conjuntivo, eu estou rompendo os outros vasos sanguíneos que estão dando nutrição a essa casquinha de osso. O que vai acontecer com a casquinha? Ela vai desaparecer muito mais rápido do que ela desapareceria se o periósteo ficasse. Porque eu acabei com a irrigação que vinha de dentro e acabei com a irrigação que vinha de fora. O que vai irrigar essa casquinha de osso? Nada. Em 7 dias ela desaparece. Então eu vou perder esse arcabouço que, se ficar ali uns 40, 50 dias, que é o tempo que ela vai ficar, se eu tiver o periósteo em cima, vai me ajudar a manter as estruturas. Então eu sempre espero, quando tem a casquinha de osso. Ah, Marcos, você chegou, já tem um defeito crítico, já não tem a casquinha de osso ali. Aí tanto faz. Você pode, na hora, abrir o retalho, e aí você faz conjuntivo, faz o que você quiser, porque no fim das contas vai dar no mesmo. Mas se o osso está intacto, eu não faço na hora, eu espero 3 meses e faço depois. E boa, gostei. Devido ao fenótipo, muitas vezes eu não preciso fazer, eu não preciso compensar. Outro dia, eu estava até a Renata junto, estava a Alexandra Dias, a gente estava tendo uma aula com o Alejandro Delanis, do Chile, e ele pergunta para a plateia, sempre tem que fazer conjuntivo? E os periodontistas ali, eu sou periodontista também, mas gritaram, tem que fazer sempre, tem que fazer sempre. Eu fui o único que levantei a mão e falei, não tem que fazer sempre. Em 30% das vezes, pela literatura, não vai ter necessidade. Por quê? Porque o fenótipo do cara já é espesso a dessa, e a casquinha era tão fininha que quando ela desaparece, ela não causa tanto impacto. Então, mesmo nos casos em que o fenótipo é fino, hoje em dia eu tenho maneiras de compensar. Eu tenho também substitutos de tecido conjuntivo hoje em dia. Eu tenho usado bastante mucoderme. O mucoderme tem me dado, na minha prática clínica, o que a literatura fala que ele dá. 1 milímetro de espessura, 1 milímetro de altura. É isso que ele faz. Eu nunca consegui um caso que eu ganhasse mais do que isso, mas também nunca consegui um que eu ganhasse menos. É isso. Em todos os casos que eu uso. Só que às vezes 1 milímetro é tudo que eu preciso para não ter que tirar um pedaço do palato do meu paciente. Então a gente tem usado bastante também, no curso e aqui, na clínica, e a gente tem tido ótimos resultados. É uma alternativa bem legal. O problema dele é custo, mas aí a gente tem que manobrar com isso de acordo com o que o paciente quer. Então o fenótipo, eu acho que é um critério importantíssimo para eu ter mais certeza do que eu vou fazer, mas não é o único critério. Outra coisa é o seguinte, hoje em dia eu já tenho como, a partir da tecnologia, saber fenótipo. Mas antigamente eu não tinha. Eu olhava para o paciente e dizia, é fino ou espesso de acordo com o tamanho do dente, o formato e tal, e se o tecido era retraído ou não. Ou pegava uma sonda, puxava contra mim, né? Puxava o tecido, se eu visse a sonda por transparência, era fino, se eu não visse, era espesso. Esses eram os critérios clínicos para você definir a espessura de tecido. O Alessandro Januário cria um trabalho em que ele tira uma tomografia com spandex e aí ele consegue enxergar no aparelho calibrado a espessura do tecido, e a partir daí mudou tudo. Mas no início, quando a gente fazia, isso era muito incerto. O Joseph Kahn faz um trabalho em 2010, no qual ele tira o dente, e antes de ele tirar o dente, ele manda para um colega periodontista experiente, usando esses 2 métodos, classificar entre fenótipo fino e fenótipo espesso. E depois ele extrai o dente e vai medir. Até 1 milímetro é fino, de 1 milímetro para cima é espesso. Essa é a definição da literatura. E ele percebe que, quando foi usado o critério visual, 38% das vezes estava errado a definição. Ou seja, o colega usou, 38% das vezes ele achou que era espesso e era fino. E quando usou a sonda, 30% das vezes estava errado. Ele disse é espesso e era fino. Então, clinicamente, fica muito difícil de eu prever isso. Como que eu vou saber? Eu espero 3 meses. Se eu tiver uma discrepância, eu faço o enxerto de conjuntivo. E aí é fácil de fazer. Eu vou abrir um bolso ali, faço um retalho total enquanto tem gengiva inserida. Quando vai para mucosa, eu faço dividido e embuto o tecido conjuntivo, puxo com uma linha, amarro, ele fica imobilizado e me dá um resultado legal no longo prazo. Em casos que eu fique em dúvida, eu faço.
né? Porque às vezes fica ali, pô, será que precisa? Toda vez que será que precisa, a gente usa. E nesses casos eu uso muito mucoderm. Em outros casos, não precisa, cara, não precisa. E às vezes é no mesmo paciente. Eu tenho um caso bem legal aqui de um lutador de MMA, aqui no Rio tem bastante esses caras. E ele tomou um soco lutando lá e perdeu um incisivo central. E nós fizemos, foi o primeiro GM que eu coloquei. E a gente fez o trabalho tudo com GM, ainda com tecnologia analógica, e o caso foi todo feito analogicamente e precisou, depois de 3 meses, fazer enxerto de conjuntiva, a gente fez. Beleza, o cara sumiu, voltou 2 anos depois, tinha tomado outro soco e agora quebrou o outro incisivo. E aí a gente já fez tudo com guiada, já tinha saído a tecnologia GM guiada e tal, a gente fez o NGS ali e fizemos tudo exatamente igual, porque eu procurei espelhar o implante, porque na minha mente, isso não tem na literatura, mas na minha mente, se ficasse igualzinho, ia ficar parecido no sorriso. E sorriso é assim, quando você vai arrumar um sorriso, né, os 2 centrais são gêmeos, os 2 laterais são primos ali, né? São irmãos. E os caninos são primos. Daí para trás ninguém é de ninguém, né? Mas na região anterior, os 2 centrais tem que ficar igual. E aí eu espelhei, entendeu? Botei o implante exatamente na mesma posição, usando cirurgia, fiz tudo igual. E não botei conjuntivo também, esperei os 3 meses. Nesse lado não precisou. E eu tenho acompanhamento desse caso aí ao longo dos anos, já tenho agora 7 anos de acompanhado o caso, porque foi 2018 para 2025, 7 anos e 5 anos do outro lado, e está lá igualzinho. Só que um lado eu precisei, o outro lado não precisei, porque cada sítio é um sítio. Não é só o paciente, o fenótipo de cada sítio é diferente do outro. A gente sabe que quanto maior a espessura, mais o implante dura e mais o osso é mantido. Isso em região posterior também, tem que ter tecido queratinizado. Então, de cara você viu que não tem, você sabe que você vai ter que usar conjuntivo. Na posterior, não é tanto problema, você pode fazer tudo de uma vez só. Né? Ô Marcos, e nessa tomada de decisão, falando da estabilidade primária, torque e macrogeometria do implante, qual que é a decisão de fazer a carga imediata? Então, deixa eu falar, né? Isso também ninguém sabia, né? As companhias que começaram a advogar a carga imediata, elas falavam um número lá, né? Por exemplo, a companhia mais importante, né, na época que competia com a Straumann, os caras falaram, era 32. Mas, pô, como é que é 32? De onde veio esse 32? É 32. E faça 32 newtons de torque inicial que você vai conseguir fazer carga imediata. Era uma coisa totalmente aleatória, não tinha um critério científico. Começam a pesquisar isso. E a gente descobre o seguinte, toda vez que eu coloco ou uma fratura em posição, ou um implante em posição, ou uma prótese de quadril, de joelho e tal em posição, para que haja formação óssea, eu preciso de 2 coisas. Eu preciso de estímulo e preciso de estabilidade. Por isso que o cara imobiliza uma fratura, ele precisa de estabilidade para que a fratura consolide. No caso de implantes, é a mesma coisa. A gente precisa de estabilidade e de estímulo. Por isso, carga imediata é bom para implante, porque ela estimula mais do que se você não fizer. Porém, existe um limite no qual as células mesenquimais indiferenciadas que vêm do tecido conjuntivo, elas, para se transformarem em osteoblastos, elas precisam ter uma série de condições ambientais favoráveis. E essas condições ambientais são basicamente fartura de oxigênio e estabilidade de coágulo. Ela precisa dessas 2 coisas. A fartura de oxigênio é uma consequência da estabilidade do coágulo, porque a estabilidade do coágulo faz com que haja uma sinalização para novos vasos sanguíneos chegarem à região que eu estou operando. Esses novos vasos sanguíneos vão fazer o ambiente ficar rico em oxigênio, e esse ambiente rico em oxigênio vai fazer com que as células mesenquimais diferenciadas virem osteoblastos. Essas células são células pluripotentes. Elas dão origem a osteoblastos, condroblastos e fibroblastos, dependendo do ambiente que elas encontram. Se eu coloco um implante e ele atinge uma estabilidade tal que, mesmo sob esforços, essa estabilidade tal evite que o implante se micromovimente mais do que 150 micrômetros, e esse é o limite estabelecido na literatura,
O implante, ele consegue se movimentar entre 50 e 150. A literatura fala em vários números, né? O que fala mais baixo é 50 e o máximo é 150. Se o implante se micromovimenta, e aí não tem a ver com superfície, não tem a ver com nada, tem a ver com a estabilidade dele dada no momento que ele colocou. E isso vai variar com a densidade do osso, com a macrogeometria, com a superfície. Tudo isso vai interferir com essa estabilidade inicial. Mas o que se sabe é que se o implante ancorar no osso com uma determinada estabilidade e ele não se micromovimentar mais do que 150 micrômetros, né, de 50 a 150 micrômetros, esse implante vai ficar estável, os vasos sanguíneos vão chegar e as células mesênquimais diferenciadas vão virar osteoblastos. Sabe-se também que se esse implante que eu coloquei no osso ele se micromovimentar mais do que 150 micrômetros, isso varia com a superfície, na verdade, mas se ele movimentar mais do que 150 micrômetros, esse implante vai ficar instável num nível em que o coágulo não vai ficar estável, ele vai ficar se mexendo. Ao se mexer, ele não sinaliza para novos vasos sanguíneos, esses vasos sanguíneos não chegam, o oxigênio fica baixo, essa célula pluripotente, em vez de virar osteoblasto, vira fibroblasto. E aí eu tenho um encapsulamento do implante por fibra. E eu perdi o implante. Isso acontece numa fratura, isso acontece numa prótese de quadril. A mesma coisa. A micromovimentação tolerada é essa. Beleza, Marcos, já entendi que ele tem que ficar estável lá e que ele só pode mexer 50, 150 sob pressão ali da mastigação. Paulo Trizzi faz um trabalho magnífico em que ele pega osso bovino, e cara, eu fico pensando, por que eu não tenho essas ideias, né? O cara pega osso bovino fresco e coloca implantes nesse osso bovino, e implantes de superfície usinada, rosqueados, mas superfície usinada. Ele coloca vários implantes com diferentes torques em ossos que ele classifica como densos, médios e menos densos. E ele coloca com 20 newtons, 30 newtons, 40 newtons e tal, implantes nesse osso bovino fresco. Depois ele submete esses implantes a cargas, e ele bota cargas excessivas no trabalho. Ele submete verticalmente a 800 newtons por centímetro quadrado, que é o dobro do que um cara que é trincador absurdo consegue fazer na natureza. E coloca cargas não axiais, cargas laterais, a 30 newtons, que é muito mais também do que você consegue fazer na boca, né, de pressão. E ele percebe o seguinte, nesse trabalho, que toda vez que ele atingiu 45 newtons, não importa a densidade do osso, o implante não micromovimenta mais do que 150, do que 50, na verdade. Ele consegue provar que com 45 newtons, 50 não é atingido. Então ele estabelece ali um critério, olha, com 45 newtons, todos os implantes vão lá se integrar, porque eles não vão micromovimentar mais do que 50 micrômetros. Então já é um primeiro passo. Mais tarde, uma brasileira que chama Judite Ottoni, e eu dei aula no IN lá e eu citei o trabalho dela, ela estava na plateia, levantou e me aplaudiu sozinha. Ai, que legal. Muito chique. Aí ela faz um trabalho com humanos em que ela basicamente faz isso, ela bota implantes em vários pacientes com 20 newtons, 30 newtons, 40 newtons e vai acompanhando ao longo do tempo, fazendo carga imediata em todos, para ver qual é o limite ali que dá certo. No trabalho dela, ela consegue, com implantes agora, já com uma macrogeometria mais avançada, é claro que o implante que tem uma macrogeometria que dá mais estabilidade, ele vai mexer menos do que um outro que é um pino liso. Então, um implante com uma macrogeometria mais avançada, com uma superfície rugosa, colocado da maneira ideal, ela percebe que para esses implantes, toda vez que ela atinge 35 newtons, não importando os outros fatores, ela também não perde o implante. Em compensação, ela colocou 10 implantes em pacientes usando 20 newtons de estabilidade inicial apenas. 20 newtons. E desses 10 implantes que ela colocou usando 20 newtons, ela perde 9 no trabalho. Olha só. Então, ou seja, é acima de 35 newtons. E outra coisa, se eu coloquei o implante, eu deixei ele tem 20 newtons, eu não deixo. Eu não deixo o implante. Eu tiro, vou tentar botar um mais largo, um mais comprido, ou eu não boto. Eu prefiro dizer para o paciente, olha, não consegui estabilizar seu implante, a gente vai esperar, do que eu colocar um que vai falhar. Perfeito. Porque não tem coisa pior do que você chegar no seu consultório na segunda-feira e ter um cara com um papelzinho na mão
dobradinho com implantes adjuntos. Esse risco eu não quero correr, cara. E aí, esse critério é um critério importante, um critério de estabilidade inicial, e eu vou dizer que, independente de qualquer outro fator, é o fator mais importante para você tomar a decisão de carregar ou não. Isso para a durabilidade do implante, não para a estética, mas para a durabilidade. Outra coisa que é importantíssima, que são 2 fatores também que a literatura fala, no caso de implantações imediatas, é a curetagem exaustiva do alvéolo. Você tem que limpar aquilo ali. Quando eu era professor de dentística, porque eu era professor de dentística antes dos implantes aparecerem, tinha uma coisa naquele tempo que era o grito da dentina. Você curetava até a dentina gritar. Hoje em dia a gente não faz mais isso, mas naquele tempo era essa a ideia. E hoje em dia eu digo para meus alunos que tem que curetar até o osso cantar. Você tem que limpar aquilo ali, que se você deixa infecção, deixa resto de tecido, deixa partícula de fagulha de dente ali que ficou, tudo isso está contaminado e vai prejudicar o teu desempenho. E a literatura fala isso. Outra coisa que faz diferença é a antibiótico terapia sistêmica. Eu vejo uma discussão muito grande hoje em dia sobre usar ou não usar antibiótico. Porém, no caso de implantes imediatos, é um fator que faz diferença do ponto de vista de sobrevivência de implantes, não sou eu que estou falando, é a literatura. Então, em todos os casos em que a gente faz carga imediata, a gente usa antibiótico terapia sistêmica, geralmente começando um dia antes da cirurgia. Essa é a situação. E em relação à parte oclusal, o equilíbrio oclusal desse provisório? Então, não é só desse provisório, né? De tudo que é feito na boca, né? A oclusão é a coisa mais importante que tem em odontologia. Assim, e todos esses oculocast, eu assisto tudo, porque é um assunto que me interessa absurdamente. Eu acho que ele é um diferencial na clínica mesmo, a oclusão bem feita. Bom, como é que a gente vai resumir a oclusão sobre implantes? Primeiro o seguinte, os meus provisórios têm contato. Os meus provisórios têm contato. Eu não faço provisório fora de contato. Por um motivo simples. Quando você deixa um dente fora de contato, vamos dizer, eu fiz um molar inferior. Eu coloquei ali um provisório, só que eu deixei fora de contato. Certamente, o molar superior vai sair do lugar e vai procurar contato. O que mantém dente em posição é força. E a força de oposição na mastigação faz com que o dente se mantenha no lugar. Se eu deixo o dente sem oclusão, o dente de cima vai migrar. E se não deixar contato, não é carga imediata, né? Não tem função. Então, mas todo provisório que eu faço tem contato. Né? E na região anterior a mesma coisa, porque, vamos dizer, eu fiz um central, o incisivo inferior ali que bate só naquele central fica fora de contato. A chance desse dente migrar existe e, na maioria das vezes, acontece. Mas é só 1 milímetrozinho. Mas já mudou. E talvez ele vá buscar um contato que você não planejou. Né? Então, sempre tem contato. Como fazer oclusão sobre implantes? Qual é o diferencial? Dente mexe no sentido vertical e lateral na faixa de 100 micrômetros aí. Eu vi a doutora Ivete falando de 25 e 150, mas, cara, a literatura fala em 100 micrômetros aí de movimentação. Um implante mexe 5 a 10, que o osso é flexível, ele mexe 5 a 10. Então tem uma diferença entre o comportamento de dentes e de implantes sob pressão. Eu coloco o molar em posição. Como que eu faço para compensar o ligamento periodontal que vai ceder no esforço mastigatório? Primeiro assim, dente posterior, que tem uma coroa sobre implantes, ele só pode receber carga axial, ou seja, é só em oclusão cêntrica que ele vai receber, ou em máxima intercuspidação, mas sempre cargas verticais. Ele não pode receber cargas laterais, sendo um molar. Então, essa é a primeira coisa, livra todos os contatos prematuros de lateralidade, não pode ter. Na oclusão vertical ali, como que eu faço? Eu pego um carbono fino, coloco entre os dentes e peço ao paciente para encostar levemente. Vai, vamos treinar, vamos encostar levemente. Fechou, treinou, vamos lá, bota o carbono, vamos bater esse carbono. Nesse momento, só pode tocar em dente, não pode tocar em implante. Porque nesse primeiro contato, o cérebro já vai ter uma informação, olha, tocou. Já vai aliviar um pouco a pressão muscular. E, além disso, os dentes tocaram e o implante não tocou ainda. Porque se eu nivelar o dente nesse momento igualzinho aos implantes, o que vai acontecer? O movimento continua,
vai apertar mais, os dentes vão ceder e o implante não cede. Ele fica sozinho, suportando toda a carga oclusal que a mandíbula está exercendo ali. Porque ele ficou sozinho segurando, porque os outros saíram da frente. Opa, vamos sair. E fica ele sozinho. Na região anterior é a mesma coisa. Se eu tenho uma guia, botei um incisivo central, a guia está ali. Quando o cara faz um movimento forçado, os dentes vão mexer, o implante não mexe. Então, como eu faço? Eu boto o carbono fininho, morde levemente. Tocou? Tocou. Beleza, o implante não está tocando, o provisório não toca. Agora, com força, com raiva, nessa hora tem que tocar no implante também. Só que só pode tocar em relação cêntrica. Anterior, mesma coisa. Vamos fazer a protusiva aqui, ó. Você é protusiva, traz o dentinho para frente, faz isso levemente. Levemente, as trilhas têm que estar nos dentes. Não pode tocar no implante. Agora, com raiva, vamos com força. Pega em todo mundo. Eu estou distribuindo o esforço para todo mundo. Canino é a mesma coisa. Lateralidade, eu tenho que deixar o canino tocando junto com os dentes depois do contato. Se eu deixo sozinho, a chance que eu tenho, especialmente porque a própria percepção é diferente, do paciente exercer uma força excessiva e fraturar o osso e fazer perder o osso no longo prazo, ter periimplantite, é imensa. Então, assim, oclusão sob implante, de uma certa maneira, é simples. É basicamente isso. Mas é um protocolo. Protocolo, assim, antigamente a gente fazia com oclusão balanceada, igual dentadura. Hoje em dia a gente sabe que se eu tenho um bom apoio dos implantes, aquilo ali funciona como se fosse uma arcada de dentes fixos. Então eu posso fazer mutuamente protegida, ou seja, os posteriores desocluem os anteriores e vice-versa. Os anteriores desocluem os posteriores e as guias existem. Então, em protocolos prótese fixa sobre implante, que é só no Brasil que chama protocolo. Prótese fixa sobre implantes, a gente vai fazer igualzinho a gente faz uma arcada, mutuamente protegido. Não tem necessidade de você fazer balanceada bilateralmente, né? E basicamente é isso. Assim, não tem muito segredo. Agora, tem que ter contato. Basicamente. É só isso aí. Basicamente. Mas é simples, assim, não precisa ter um imenso conhecimento de oclusão, né? Que tem cara que, nossa, é outro nível, né? Mas assim, para o clínico que está ali fazendo, se ele tiver essa dica de levemente, depois forçado. Gostei bastante. E posterior, só pode ser cêntrica e anterior compensa a guia forçada e levemente, ele está protegido aí 99% das vezes em que ele estiver fazendo. Outra coisa é o seguinte, dentes mudam de posição, implantes não. No longo prazo, o paciente tem que voltar para você ajustar a oclusão, porque com o tempo há uma tendência dos dentes dos dentes saírem de posição e modificando a posição, e que o implante fica parado onde está. Uma coisa que a gente tem experimentado, especialmente nos implantes que a gente colocou aí há 15, 20 anos, é a abertura de espaço mesodistal de coroas de implante, que só tem solução trocando a coroa. Anteriores também, às vezes, os outros dentes irrompem passivamente e o teu implante fica em posição, então dá uma discrepância. Na oclusão, a mesma coisa. O paciente tem que voltar no seu consultório para você checar de vez em quando se não mudou nada, se o implante continua tendo uma oclusão adequada para permanecer no longo prazo. Mas é simples, não é muito complicado, não é um troço de 7 cabeças. O Marcos, entre todos esses elementos que você deu para a gente, um apanhado bem abrangente, quando a gente fala está falando de critério de seleção, mas agora vamos inverter essa... Deu pau, né? Então a gente tem, tem níveis de deu pau, né? Olha, vamos falar aqui. Primeiro, precoce, né, relacionado talvez a condições anatômicas, estabilidade primária, desenho de implante. Aí a gente tem implante que integrou, mas aí tem os outros elementos lá de trás que foram potencialmente negligenciados, como espessura gengival, talvez precisasse de um conjuntivo e não foi feito, e aí teve todo um trabalho. Então, na sua opinião, né, o que você vê que é mais negligenciado quando vê os problemas que voltam? Precoce,
ou está lá na frente e... Tardio, né? Então, problema existe para todo mundo, né? Quer dizer, ninguém é perfeito. A gente aqui na clínica tem uma estatística bem boa de colocação de implantes. A gente tem perdas precoces em 0,3% dos implantes que a gente coloca, mesmo se cercando de todos os cuidados. Isso pode acontecer e o paciente está avisado disso, né? Que pode acontecer. Não é uma tragédia precoce, porque você tira, espera e faz de novo. E normalmente vai dar certo, porque dessa vez você não vai cometer o mesmo erro que você cometeu. Nos casos precoces, assim, o que eu vejo de mais comum acontecer primeiro, assim, o primeiro fator para perda precoce é o operador, né? Quanto mais experiente o operador, e especialmente se ele tiver a mão livre, né? Quanto mais experiente, quanto menos experiente o operador, especialmente a mão livre, ele tem mais chance de perder implantes, porque ele não vai conseguir estabilizar o implante tão bem. E nós sabemos já que tem que ter pelo menos 35 newtons ali para o implante ficar, né? Se não tiver, e se ele não conseguir estabelecer, se ele deixar com 20, por exemplo, porque ele não conseguiu instrumentar de uma maneira adequada, nem prender o implante de uma maneira adequada, esse é um fator que é muito importante. Um cara que está na curva de aprendizado vai perder mais implantes do que um cara que tem 40 anos fazendo. É normal que isso aconteça em qualquer atividade, né? A segunda coisa é superaquecimento de osso. Isso eu vejo muito, assim, muito. Eu recebo pacientes aqui em que o cara colocou 4 implantes com um colega e um está perdido. 3 implantes bem colocados, tudo legal. Um implante, o do meio, um buraco no osso. Isso aconteceu certamente porque na instrumentação daquele elemento houve um aquecimento excessivo do osso. O osso, antigamente a gente falava em 56 graus, hoje em dia a gente está trabalhando 45, 46 graus como limite para você aquecer. Uma coisa que é um macete, que foi o Glauco Veloso que inventou, meu amigo lá, a gente bota o soro no gelo, na geladeira. O líquido aqui que a gente usa para irrigar é todo da geladeira. O Rio de Janeiro é quente, paca, então fica até agradável. A gente coloca no gelo porque ajuda a irrigar. Outra coisa é broca nova. Sim. Assim, você não pode usar a mesma broca que você usou no curso de especialização 10 anos depois, entendeu? Vai esquentar o osso, cara. Não tem jeito de não acontecer dessa maneira, né? E, assim, são os erros mais comuns que eu vejo para perda precoce, né? Os erros de planejamento normalmente têm a ver com perdas tardias ou com falhas tardias, porque ele pode não perder, mas cria um defeito estético absurdo, cria uma área que não tem tecido queratinizado, que fica doendo o paciente limpar e acaba tendo uma periimplantite. Esses erros são relacionados a planejamento, né? O cara, ao examinar lá o paciente, não percebeu o fenótipo que o paciente apresentava, não teve o cuidado de compensar com conjuntivo numa situação que necessitava, não usou o biomaterial adequado para conseguir preencher aquele espaço, posicionou mal o implante. Tudo isso vai levar a falhas tardias. Com periimplantite também, eu estava na mesa redonda. Cara, com quem que eu estava? Estava com o Uli Grunder na mesa redonda. E ele me fez uma pergunta, porque eu gosto de usar próteses cimentadas. E eu uso pilares standard, eu não uso outra coisa, eu uso pilares standard prótese cimentada. E eu aprendi com a doutora Ivete a cimentar. Eu pego um análogo, enfio dentro da coroa com cimento, tiro, o que sobra ali é o suficiente para cimentar minha coroa sem excesso. E como a gente usa um sistema que o sistema nivela o nível da coroa quase com tecido mole ali, a gente fica no suco, porque quem vai para dentro é o colo do pilar, eu tenho muito controle disso, eu consigo manter isso muito bem controlado, né? Esse excesso de cimento. E ele me perguntou, vem cá, nos casos de periimplantite, como você age? Porque sua coroa é cimentada, você vai ter que tirar a coroa. Eu falei, eu não vou tirar a coroa, vou tirar a coroa e o implante. Porque se eu fiz um trabalho, e esse trabalho, depois de algum tempo, está falhando, e eu não consigo identificar a falha, porque esse é o maior problema do tratamento da periimplantite, identificar o que está errado. Por que esse implante está sendo perdido? Qual foi o erro aqui? Porque tem alguma coisa errada. Sim. Né? É impossível, 3 anos depois, 4 anos depois, você lembrar exatamente de como você instrumentou, como você fez. Então, normalmente, o que eu faço é tirar tudo. Começou a dar periimplantite, eu nem converso. Tiro, regenero e faço de novo. Eu nem tento tratar. Porque eu não sei o que causou.
que causou, entendeu? Eu sei como tratar a infecção, mas o que causou a perda óssea tem 1 milhão de fatores ali. E normalmente está associado com ato operatório também, né? Ah, não, é o tecido do cara que não tem nenhuma queratina, o cara não consegue higienizar. Aí é um outro caso, aí eu vou fazer regeneração tecidual para conseguir um resultado melhor. Mas, assim, eu acho que o planejamento está ligado às falhas tardias e a instrumentação está ligada às falhas precoces. Essa é a minha experiência. Perfeito. Bom, agora vamos mudar um pouquinho o rumo aqui da nossa conversa. Vamos falar do Marcos Mota. Quem é o Marcos Mota? Resume pra gente rapidinho a tua formação, o que você gosta e a tua paixão por pela odontologia, né? Porque ele falou aqui que faz endo, fez dentística, é periodontista. Não, eu, na verdade, assim, não tenho especialidade em endo. No início da carreira lá eu fazia. Assim, as pós-graduações que eu tenho prótese, dentística, pério e implante. São as especialidades que eu cursei ao longo da vida. Eu sempre fui curioso a dessa, né? E eu sempre entendi que o conhecimento melhorava a minha prática. Assim, esse sempre foi o meu norte dentro da profissão, né? Eu sempre quis associar conhecimento e ciência para me diferenciar. Né? Aqui no prédio que eu trabalho, que é aqui onde eu estou, tem 40 dentistas aqui. Cara, os caras são muito bons, assim. Só tem fera. É um ponto nobre aqui da Barra da Tijuca. Então, aqui no bairro, então, se tu olhar, cara, tem uns 10 professores em menos de 1 quilômetro aqui trabalhando. O que vai fazer o paciente me procurar? O que eu posso oferecer de diferente para esse paciente, né? De um ponto de vista científico, eu posso oferecer conhecimento, é isso que eu vendo. Eu vendo práticas baseadas em conhecimento e por isso elas dão certo. Então, eu adoro estudar. Eu estudo pra caramba. Todo dia eu leio um artigo. Cara, não tem um dia, é um hábito que eu tenho. Eu pego um artigo todo dia e leio. Cara, no fim do ano eu estudei 360 artigos e tal. Tem um dia que você não estuda, mas 300 artigos pelo menos eu li. E não dou conta nem de 1/3 do que devia ler, porque é muita informação o tempo todo, toda hora sai uma coisa importante dentro da literatura. Então, eu sempre fui curioso, sempre fui estudioso. E eu sempre fui CDF, assim, cada um tem um talento, né? O meu talento é ser CDF. Todas as coisas que eu consegui na vida foi no esforço, assim. Eu não me acho especialmente talentoso em nada, mas eu sou extremamente persistente. Assim, eu não desisto. Eu acho que quando eu era criança, na minha rua, eu era do subúrbio aqui do Rio, minha família, meu pai era professor universitário e tal, então é uma família que era uma boa condição, mas não era uma família rica. Eu morava num bairro classe média baixa mesmo, aqui no Rio de Janeiro. E em bairro de classe média baixa mesmo, no Rio de Janeiro, há 40, 50 anos atrás, você briga na rua, cara. Entendeu? Faz parte da cultura selvagem ali do ambiente você se impor por brigar, por sair na mão com os outros. E eu nunca perdi uma briga. Eu saí muito quebrado de briga, mas perder eu nunca perdi porque eu nunca desistia. O cara me acertava 2 socos no olho e eu continuava brigando até ele desistir. Assim. Então, eu tenho essa persistência como uma qualidade. E aí, ao longo da vida, isso me facilitou muitos caminhos, assim, porque eu sempre tive paciência de ficar sentado estudando. Enquanto outros caras se divertiam fazendo outras coisas, eu gosto de estudar. Então, eu estava sempre ali estudando. O que me fez ser primeiro lugar de um monte de coisa. Assim, vestibular, eu fui primeiro. Nos concursos que eu fiz, eu passei em primeiro em tudo e tal. Eu fui da Marinha, né? Eu fui do Corpo de Saúde da Marinha mesmo. Logo que eu me formei, eu fiz a prova. É uma longa história. Eu já contei em outros podcasts aí, mas eu fiz uma prova meio desavisado e passei em primeiro também. Depois eu pedi demissão, porque eu não dava. Não, e foi assim, né, nas especialidades. Também ali. Não, cara, é uma facilidade, cada um tem um talento. É o cara que joga bola dessa. Eu jogo bola, mas eu jogo bola por persistência. Né? Hoje em dia, se você me botar para jogar, eu não vou fazer feio, mas porque eu fiquei ali tentando até fazer razoável. Eu toco guitarra, você sabe, né? Você também é músico, e eu toco guitarra. Só que o Glauco, que trabalha comigo, ele é um cara que é um talento absurdo. Ele pega um instrumento, eu babo, assim, porque é uma facilidade de pegar num primeiro momento. Eu levo 5 dias, mas a música sai, vai ficar legal. Mas eu levei 5 dias para conseguir, entendeu? Porque eu não paro, eu vou continuar até fazer. É persistente mesmo. Então, acho que se eu tivesse que me dar uma característica, eu sou persistente, eu não desisto. Assim. Isso acaba, no que a gente faz, sendo uma coisa legal. Sim.
porque você quer acertar, você quer fazer o certo. Então, você está sempre ali buscando, né, acertar e treinando. Porque a odontologia, isso é uma preocupação. Eu estava até vendo uma discussão do Scopin, outro dia na internet lá e tal, sobre isso, sobre como a falta de prática está afetando a nossa profissão, né? Como a falta de treinamento nos cursos universitários está levando para o mercado profissionais que não treinaram. Né? Eu me lembro assim que quando eu estava fazendo o curso de prótese, eu fiz o curso de prótese com o professor Balaciano aqui no Rio, que era o meu sonho de consumo, assim, quando eu era estudante, eu queria ser o professor Balaciano. Aí eu ficava estudando para um dia passar na especialização dele, passei em primeiro também, e fiz a especialização com ele. E eu tinha um emprego também, tinha 2 empregos, eu era da Marinha e tinha um emprego no município do Rio. Eu saí da Marinha, pedi demissão para fazer especialização em prótese, que foi a minha primeira, do professor Balaciano, porque não casava horário e, no fim das contas, o professor Balaciano me deu um ultimato, falou, ou você sai de lá e vem aqui cursar, ou você desiste, vai embora e nunca mais volta. E eu decidi largar tudo e ir para frente ali cursar. Eu dava plantão no Hospital Municipal aqui do Rio, de emergência. Então, nesses plantões, eu passava a madrugada atendendo gente fraturada, suturava gente, tá, aquele negócio. Só que nos horários livres, e como a gente fazia muita extração, eu tinha um monte de dente. Eu botava os dentes em umas caixinhas de fósforo, tudo emparelhado assim, e ficava fazendo preparo. A hora que eu estava à toa, eu ficava treinando a mão, fazendo preparo, treinando. Cara, eu devo ter feito ali ao longo dos anos 1 milhão de preparos. Treinar minha mão para ela ficar exata, entendeu? E eu vejo isso assim, que as faculdades estão formando gente que tem pouco contato com clínica. Tem muitas universidades que os caras trabalham em quadras, ou seja, são 4 caras para atender um paciente só. Sempre tem um cara que é mais desembaraçado. Esse cara vai pegar o paciente, vai fazer as coisas, os outros vão ficar assistindo. E esse cara vai para o mercado e não tem treinamento manual. Nossa profissão é uma profissão de contato manual, né, de habilidade manual. Uma outra coisa que eu tenho também, assim, eu sou empático, sabe? Eu sofro junto. Assim, é uma característica minha que é boa e ruim às vezes. O cara me conta uma história triste, eu já estou chorando abraçado. Mas isso também facilita a minha vida no dia a dia do consultório, sabe? Eu sempre acho que eu lido com gente, assim, não com dente. Então, eu estou sempre tratando o paciente como eu gostaria de ser tratado. E eu vejo também uma despersonalização da nossa profissão, no sentido de transformar os serviços odontológicos em mercadoria, que é uma coisa que está no TikTok, que está no Instagram, que está ali, que venha comigo fazer um implante, ganhe um... Não sei, que despersonaliza e descaracteriza o atendimento odontológico como um ato de saúde. E ele passa a ser uma mercadoria. Eu vendo mais... Tem um cara que fazia uma propaganda que dizia, se você não vende 40 protocolos no mês, você é um fracassado. Ai, que horror. O cara falava isso. E assim... Eu acredito que o que a gente faz é curar pessoas. Eu jurei esse troço lá quando me formei. Sim. Eu me formei para isso. E eu acho que essa empatia também, além da persistência, me ajudam nesse desenrolar das coisas, sabe? De entender o que o paciente quer, qual é o sofrimento dele e tentar minimizar esse sofrimento com as armas que eu tenho, que é a odontologia de boa qualidade. E assim, essas 2 coisas eu acho que, se eu tivesse que me definir, eu diria que é isso, é empatia. Outra coisa é o seguinte, eu só penso bem, eu só faço bem, eu só quero bem, cara. Eu não deixo pensamentos intrusivos, negativos entrarem na minha mente. Minha mente está sempre focada no bom. Então, é o que eu quero. Assim, isso aí não é o que eu sou. E você, como professor, como educador, como incentivador, dentro dessas 2 características, o que você procura transmitir para os teus alunos para que eles cheguem lá? Então, a gente aqui no Rio, o Glauco e eu, temos o curso de especialização há mais de 20 anos. Então, a gente formou muita gente. Mais de 400 caras aí a gente formou ao longo desses anos, né? Uma turma por ano, as turmas aqui às vezes são 2 turmas, às vezes mais turmas ainda. É claro que tem uma equipe grande, Rafael Metropola, Alexandre Teixeira, Cláudio, Cris, todo mundo é da equipe nesse momento, mas nós 2 sempre tivemos juntos nos cursos, assim, é uma parceria que dura muitos anos. O Glauco é um irmão para mim, assim, é um cara que é minha alma gêmea, né, dentro da odontologia. E o que a gente procura passar exatamente é honestidade no que você está fazendo. Assim, não procura fazer coisas que você não sabe aventurando. Procura fazer as coisas que você sabe, que você treinou, bem feitas, para que você tenha sucesso.
É melhor você ter sucesso em coisas simples inicialmente, e depois você ir adquirindo conhecimento e ir numa escadinha ali, botando tijolo por tijolo para conseguir atingir um sucesso, do que você se aventurar a fazer um monte de coisas que você viu num curso de fim de semana e acha que é o papa do negócio e sai fazendo. Né? Eu esqueci o nome da síndrome, mas tem uma síndrome que é essa síndrome, do cara que acha que tem conhecimento, sabe muito pouco sobre alguma coisa, mas se considera um expert. Isso a gente vê muito nas redes sociais também. Né? O cara é expert, nunca fez, mas eu sou um expert. Especialista do especialista, o cara nunca fez. Né? Eu até hoje eu olho para um caso com muita humildade, assim, eu me assusto com o caso, eu quero pensar, estudar, e tem caras que têm soluções pré-fabricadas para tudo. Né? Então eu falo para o meu aluno isso, olha, constrói, vai devagar, começa com os implantes mais simples, depois você passa para uma coisa um pouco mais sofisticada, estuda mais, treina mais, e aí vai construindo uma carreira sólida. Não adianta você querer aventurar, sair fazendo coisas, botar o seu chapéu onde a mão não alcança, porque você vai fracassar. E o fracasso na clínica odontológica é um destruidor. Nossa clínica ela é formada de pacientes, é o maior patrimônio que nós temos. Nós formamos esse castelo de cartas ao longo de anos ali. Só que se você puxar uma carta errada, o castelo pode desabar. E quando você está fazendo a sua clínica ali, você tem que ser muito cuidadoso em cada caso. Um paciente bem atendido, ao longo da sua vida, vai te trazer 10 a 12 pacientes. Esse cara não o cara que foi bem atendido, o cara que foi excepcionalmente bem atendido, que ele ficou tão feliz com o que você fez, que ele vai ter prazer em propagandear o seu trabalho. Né? Esse é o cara maravilhoso, o cara que te ama, que se acertou em cheio, esse cara vai te trazer 10, 12. Um cara insatisfeito vai te queimar para 36. Olha só. Essa é a estatística. Ele vai falar mal de você para 36. E o grande problema da maioria das clínicas odontológicas é que elas são localizadas. Eu não sou um dentista itinerante, ou seja, eu não opero em Curitiba, São Paulo, eu opero aqui na Barra, no Rio de Janeiro, nesse lugar aqui. E todos os meus clientes são dessa coletividade que está aqui, às vezes um pouco da Zona Sul, Leblon, Ipanema, mas é uma galera que frequenta o mesmo clube, que viaja para o mesmo lugar, que vai no mesmo restaurante, que o filho estuda na mesma escola. Se eu fracasso com um deles de alguma maneira irremediável, ou que eu não tive cuidado com o paciente, esse cara vai falar mal de mim para 36, só que são 36 potenciais clientes aqui da clínica. E são caras que nunca vão vir aqui, que vão falar mal de mim de graça. Nem me conhecem, não sabe de nada, mas o cara fala mal é tão bom, né? Aí o cara sai falando mal, aquele cara é ruim, meu amigo foi lá, e aí aumenta a história, né? Não, foi. E aí a história vai aumentando. Então, assim, tenha muito cuidado, cada paciente é o único que você tem. Cada cara que entra é o único. Seja empático, tenha cuidado humano com essa pessoa que está ali oferecendo a você, especialmente quando você é novo, né? Imagina a coragem que um cara tem que ter para chegar num consultório de um cara de 25 anos e deixar ele botar um incisivo central. Né? O cara é um abnegado, ele está ali entregando, confiando naquilo. Então, faça tudo certo. Trate a coisa como se fosse a única oportunidade da sua vida, porque ela é. Cada vez é a única oportunidade. E é isso que eu aconselho aos alunos. A gente já formou gente muito boa. Gustavo Ottoboni foi aluno da gente, outros professores que estão por aí foram alunos da gente. Então, a gente tem um histórico bem legal aqui de formar pessoas. E os alunos gostam da gente, assim, depois do tempo encontra, e todo mundo fala bem com a gente. Assim, não tem eu nunca tive um problema assim, no longo prazo. Marcos, olha, sensacional. Infelizmente o nosso tempo acabou. Puxa, estava começando a me divertir agora. Queria poder ficar, sei lá, fazer uma live assim infinita e ficar aqui, abrir uma cerveja, porque a conversa está muito boa, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Tá bom. E essa conversa, cara, muito boa. Foi um masterclass, assim. Foi uma aula mesmo. De todos os ângulos, de propósito, de princípio, de bom senso, de caráter, de técnicas. E então, a da odontologia, eu acho que a gente pegou dos dois lados, tanto de você como um ser humano fantástico, dá gosto de te ver falar, sabe? É uma paixão, assim, que a gente vê que sai pelos poros, assim, ó, vou te dar até um lencinho ali, porque... Muito obrigado por participar com a gente, Marcos. A gente estava aqui já atrasado com essa conversa. Então, atrasado de aqui hoje. Então, eu que agradeço, cara, para mim é um prazerzaço. Você sabe como eu gosto de cada um de vocês.
especialmente, assim, são amigos queridos. Então, fazer as coisas junto com amigos é sempre muito melhor, né? E foi, assim, muito luxo para mim estar aqui convidado, e só de vocês lembrarem do meu nome, diante da grade que vocês têm nesse podcast, eu já me sinto, assim, né, cheio de orgulho e alegria, assim, alguma coisa eu fiz de bom para esses caras estarem me convidando. Você sempre... Eu fico à disposição. Quem quiser me procurar também, eu sou fácil de achar em rede social, aí quem assistir, que tiver alguma dúvida, quiser alguma ajuda, cara, adoro fazer isso. Colega que precisa de ajuda, que quer falar comigo, meu Instagram é facinho de achar, então eu estou à disposição de todos, tá? Muito obrigado, um prazerzaço, e vamos ver aí, tomara que bombe. Vai bombar, vai bombar. Marcos, eu também quero te agradecer, você sabe o quanto que eu te admiro como pessoa, como profissional, é fantástico. Foi uma aula aqui para mim, que eu aprendi um monte de coisa, adoro aprender coisa nova, e você realmente deu show. Então, muito obrigada. Gente, e você, se você gostou desse episódio, não deixe de dar o joinha e compartilhar com seus amigos, com seu colega, porque esse tema de hoje foi enriquecedor. E nos siga nas redes sociais, Dental Unit Podcast, e nos vemos nos próximos episódios. Um grande abraço para todos, até mais, até a próxima. Tchau, tchau.